Deus. Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, né? E na noite de hoje, nós recebemos o nosso querido irmão Guilherme Azeredo, de Taubaté, São Paulo, trabalhador da Casa Espírita Paulo de Tarso. Seja bem-vindo, Guilherme. O nosso amigo querido, que sempre nos traz ótimas reflexões. E hoje, fazendo parte do nosso painel espírita sobre a dependência química, né? Hoje é a terceira palestra. Nós vamos conversar sobre o tabagismo na visão espírita e a questão dos cigarros eletrônicos. Um tema bastante interessante e atual, principalmente a questão dos cigarros eletrônicos, que está aí na mídia, está no Supremo Tribunal Federal, né? Está no Congresso esse tema, e nós precisamos falar sobre isso. Mas antes de iniciarmos, eu vou fazer uma pequena leitura de um trechinho desse livro aqui, ó. Lampadário Espírita, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, e o capítulo, que eu vou tirar um trechinho, é o capítulo 23, que fala sobre doentes e doenças. Diz assim, Joana: somos espíritos doentes em tratamento difícil, por agradar-nos a condição de infelicidade, que nos é a tônica favorita. Todavia, Jesus é o médico divino, e a sua doutrina é o medicamento eficaz, de que nos podemos utilizar com resultados imediatos. Se, entretanto, no tumulto em que nos afligimos, houvermos perdido os ouvidos para escutá-lo, ou o paladar para o pão de seus ensinos, busquemos um rochedo solitário, longe das atribulações, no centro de uma ilha, e façamos-nos receptivos. Tal rochedo e tal ilha são a prece e a meditação ao alcance de todos. Lá, o esculápio celeste dir-nos-á outra vez, com a mesma segurança de outrora: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, agradecendo ao Senhor a oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, reunidos como uma verdadeira família que somos. Agradecer ao Senhor a oportunidade do aprendizado, do progresso, do crescimento. Agradecer ao Senhor as dificuldades e os obstáculos que temos que enfrentar. Porque é assim que nós crescemos, é assim que nos tornamos fortes, é assim que aprimoramos as nossas capacidades, a nossa inteligência. Também queremos pedir ao Senhor, nesse momento, que abençoe o nosso irmão Guilherme Azeredo, que aceitou o nosso convite para estar essa noite estudando conosco, falando sobre esse tema tão importante para nossas vidas. Que o Senhor abençoe o seu trabalho, a sua família, a casa espírita que o companheiro labuta, e que ele possa trazer o melhor das suas reflexões para nos ajudar a compreender e a resistir às tentações que, infelizmente, todos nós somos suscetíveis. Que a tua paz, Senhor, envolva cada um dos companheiros que aqui se encontrem. E também pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que, nesse momento, estão envolvidos pelo vício das drogas, do cigarro, seja a droga que for, seja a doença que ele tenha, que ele possa ser amparado, que os amigos espirituais possam estar conosco, trazendo para cá aqueles que necessitam, Senhor, da tua palavra, que necessitam desse conhecimento para se erguerem. Sê conosco, Pai, e mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. E agradecemos a Francisco de Assis, que abre a porta da sua casa para nos receber. Graças a Deus. Guilherme, você tem até 19h35, 19h40, tá? Para fazer as suas reflexões. Que o Senhor abençoe e continue a abençoar todos nós. A palavra está com você, meu amigo.
Obrigado mais uma vez pelo convite, Rose, que me faz, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, tão necessário, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tabagismo. E no capítulo, o livro terceiro do Livro dos Espíritos, né, que é o capítulo 7, que vai falar sobre a perfeição moral, que vai falar sobre as virtudes e os vícios, e a reflexão que a gente sempre nos traz quando Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo fala do verdadeiro espírita, que é aquele que luta contra suas más inclinações, as viciações que são como algemas que nos aprisiona em nós mesmos. O que eu queria trazer como reflexão, e depois a gente vai abrir para até um bate-papo, é que sabendo hoje, principalmente nos dias de hoje, com tanta informação dos malefícios do cigarro à saúde física, e nós espíritas, com tantas informações sobre os transtornos espirituais que é causado pelo tabaco, ainda cometemos é, esse crime contra nós mesmos, digamos assim. Eu me lembrei, eu não sei quem passou de 40 anos aqui vai lembrar de uma propaganda, porque até um tempo atrás, uns 30, 40 anos atrás, vocês lembram que era bonito fumar, não é? Lembro de uma propaganda do Marlboro, cavalos correndo, e depois que ele consegue fazer com que as atividades que ele precisava fazer com os cavalos, ele acende o cigarro de uma sensação de dever cumprido e de liberdade. Marlboro traz liberdade. Então, vinculava a imagem do cigarro com uma liberdade. Então, as pessoas também, com seus vazios, buscavam também naquela cena. Tinha uma outra cena, se vocês lembram, que chega uma mulher em casa, ela, uma bela de uma casa, ela pisa num tapete grosso, felpudo, muito macio, a câmera pega, daqui a pouco ela joga as chaves do carro e a câmera foca uma BMW, sofá extremamente confortável. Ela dizia na propaganda que era uma arquiteta muito famosa. E dizia assim, que talvez as pessoas não pudessem conquistar aquilo que ela conquistou profissionalmente, mas uma coisa os colocavam bem próximos. Aí ela tira a marca do cigarro. Isso pode nos comparar. Como aquele cigarro pudesse trazer tudo aquilo que eu angario de sucesso profissional. Então, o tabagismo, o cigarro, ele tinha toda uma propaganda em cima. Hoje mudou-se. É proibida as propagandas e até uma propaganda contrária para quem fuma. E o mais preocupante hoje são esses cigarros eletrônicos, né? Que agora eu fui ler um pouquinho, que chama Vape, né? Que traz um malefício, principalmente para os nossos jovens. E a pergunta é que eu deixo o questionamento. Sabendo que traz tanto malefício, que vazio é esse tão grande que me faz utilizar de algo que vai me prejudicar? Por que que eu tenho essa necessidade? Estar em evidência? Quais são esses vazios que me machucam? Que nesse capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre perfeição moral, ele vai dizer que o vício é a falta de algo, né? O vício é a falta de uma virtude. O que está me faltando que vai fazer com que eu utilize uma substância que me maltrata? Os malefícios, tanto para o corpo físico e principalmente para questões espirituais. Porque o vício ele não está no corpo. É claro que quando ele se estabelece no corpo, ele tem necessidade. Mas o grande problema são as questões espirituais, que mesmo com o corpo morrendo, eu continuo necessitado do plano espiritual das mesmas necessidades. Só para a gente ter uma noção, eu peguei um vídeo um médico, pedi para a Rose passar para a gente, e tem hora que ele fala, ele fica meio revoltado, fala até umas palavras meio fortinhas, tá? Vocês não levam em conta, mas só para a gente ter uma noção do que é o malefício desse cigarro para os nossos jovens, para a gente começar o nosso bate-papo.
Rose vai compartilhar para a gente. Está sem som, Rose. Vocês estão ouvindo? Poxa, está sem som. Desculpa, eu vou compartilhar novamente, tá? Tá bom. Para pegar do início aqui. É que eu tinha esquecido de. Sabe, as suas famílias, você isso, você vai você dia muito bem nesses grupos, porque a pessoa vai estar utilizando isso, eu super vai tentar esse tipo de propaganda. Não precisa esse canal super. Ô, Rose, agora tá numa velocidade acelerada. Literalmente, essa diminuição causa um processo ali que é irreversível. Antes, é você escutar das pessoas que já estão passando por esse problema, para ver o caminho deles. Eu uso mais essa letra. Olha aqui, cara. Ela dizendo bem, quase uma vez, nós faremos, e ele está com um pessoal lá irreversível no perdão. Gente, isso é tão grave, isso é tão sério, que está se espalhando pelo mundo inteiro, inclusive para você, não é possível entender. Porque pode uma pessoa usar um negócio que não tem benefício absolutamente algum. Essa droga, essa porcaria, ela se dá uma vida pela vida. Não é mesmo intenção no Brasil, nem eu estou falando com você. Não tem. Não tem. E eu estou falando totalmente com você. Tem um caso aqui, ó, de 25 anos, os caras chamavam de 20 anos. Para eu nem saber, o cara, assim, infelizmente, pessoa que parecia, a pessoa que tem capacidade de entender, chegar em zero de graça. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Pelo amor de Deus. Eu só tenho que resolver. Eu não consigo mais respirar as 25 anos. Cara, não tem mais o que fazer. Não tem mais coisa para procurar. Eu sou tão grave, estou tão violento, que nunca o Instituto Nacional do Câncer falou sempre que pelo amor de Deus, parem de utilizar essa merda. Isso é para ver o vídeo de um monte de jovem. Inclusive, preso, você olhar na literatura médica, já existe uma doença específica para o uso do cigarro eletrônico, que é chamada de doença do vape. Já existe. Eu consigo ler. Mas, assim, doenças que são inconvenientes. Tá, tudo bem. Eu não quis fazer, vou na escola para vida. Cara, mas esse tipo de coisa que não faz sentido para a sociedade. Porque isso é simples, só que não tira só isso da verdade, sabe? Só que o filho que está passando por isso, você talvez tem consciência. Se você não sabe que isso só tem que fazer, e por mais que essa pessoa aqui, fala para ela, fala para ela, para site digital lá, doenças que nós teremos, que você como que vai dizer o que eu vou dizer, até esse mês agora, de pesquisa agora, sobre o Brasil, sobre esse mês, no mês de junho de 2024, até este mês, são 23 mil casos de pessoas internadas no Brasil com doenças graves, com problemas por causa do uso de drogas. Então, também tira ainda que não fazem também o que você quiser. Não tem como sentir eu governo a parte da pessoa e avisar você, convidando para usar essa porcaria. No governo, cheguei para vocês, para ter gente conscientizado de algo. Deu para ouvir? Agitado nele, fala um pouquinho acelerado mesmo. Estava falando um pouquinho acelerado, né? O que traz a reflexão, né? Como eu disse no início, o que nos leva a introduzir um malefício a nós mesmos? Eu vou focar sempre nas questões espirituais. Acho que o doutor André amanhã, semana que vem, fala aqui, né? Ele vai falar bastante das questões aí, na questão do corpo físico. E como esse médico colocou, por que que um jovem entra nessas condições? Então, são vazios existenciais que nos levam a algumas fugas psicológicas. Uma delas é o tabagismo, né? E hoje, que vira essa moda, entre aspas, entre os jovens, talvez a dificuldade de ficar fora daquele grupo acaba usando.
Eu sempre coloco em um ponto primordial a base e a estrutura de família. A interferência, o exemplo dos pais para que esse jovem inicie esse processo de utilização desses cigarros eletrônicos. Eu gosto de um trecho, de um poema de Casimiro Cunha, que ele diz assim: resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Então, a estrutura familiar ela tem uma importância fundamental na interferência das escolhas dos nossos filhos, sabendo que as consequências das escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio, são consequências devastadoras. Como esse médico colocou na questão física, mas principalmente também nas questões espirituais. No livro Nosso Lar, você lembra por que André Luiz ele desencarnou? Foi excesso de bebida e excesso de cigarro. Mesmo o corpo físico desencarnando, né, ele perdendo a carne, ele continua levando consigo as viciações no plano espiritual. Vocês lembram que quando ele chega no plano espiritual, ele foi chamado de suicida? Vocês lembram que ele não entendeu suicida? Só um pouquinho mais à frente que ele foi entender o que seria um suicida indireto. E tem a questão 952 do Livro dos Espíritos, que é bem interessante. Diz assim: o homem que perece vítima de abuso de paixões que ele sabe dever apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio? Olha que interessante a pergunta de Kardec. Mesmo ele sabendo, né, que ele tem uma necessidade muito grande física, ele perdeu o controle disso. Ele comete suicídio mesmo ele sabendo que está prejudicando? Os Espíritos respondem, é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Olha que interessante. Ele fala que a pessoa que usa a questão do cigarro, no nosso caso, ele é duplamente culpado daquele que comete um suicídio, digamos, inesperadamente. Então ele vai dizer assim: há nele falta de coragem e animalidade. Além disso, desculpa, pulei aqui uma linha, vou repetir de novo. Então, é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade, e além disso, o esquecimento de Deus. A 952A. É mais ou menos culpado que aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? Ele responde: é mais culpado, porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio, no que faz instantaneamente, há algumas vezes uma espécie de descaminho ligado à loucura. Então, muitas vezes, aquele que comete o suicídio inesperadamente, ele já está trazendo uma dor tão grande que ele não pensa naquilo que está fazendo. Mas aquele que sabe que está utilizando, no nosso caso, o tabaco, do cigarro, ele tem noção do mal que está fazendo. Então, ele é muito mais culpado, nesse caso, do que o próprio suicídio propriamente dito. Ele diz assim: o outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Então, é a questão de consciência. E essa questão de consciência, ele marca no perispírito. Por isso que André Luiz, ele chega no plano espiritual, ele continua um processo cirúrgico de tratamento, onde ele desencarnou porque ele teve um problema no estômago causado pela bebida e pelo cigarro. Então, ele marca no perispírito isso. Então, os transtornos
para o espírito são muito grandes, muito além da vida após a vida. E André Luiz mesmo, no livro Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, ele está fazendo uma experiência, ele passa em determinada rua, passa em frente a um bar, e ele nota a presença de alguns espíritos que estavam dentro desse bar. Olha que interessante o que ele diz nesse relato do capítulo 15 do livro Domínios da Mediunidade. A casa de pasto regurgitava, né? A casa de pasto é o bar. Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo, reconheceríamos o material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inverterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecida pelo calor dos pulmões, que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Quando ele fala que aspirava as baforadas ainda quente pelos pulmões, é como se o espírito tivesse frente a frente com o rosto. Perceberam isso? As criaturas que são atraídas pelo vício do cigarro são gigantescas. Por isso, os grandes desafios, por exemplo, nos tratamentos. Então, o corpo físico, chega uma hora que ele tem abstinência, o corpo ele se acostumou com a nicotina. Mas o tratamento, ele é sempre difícil porque tem essas questões espirituais. Tanto o tratamento com álcool como a questão do tabaco, o ideal seria tratamentos nos dois sentidos, tanto na questão física como na questão espirituais. Porque esses espíritos são atraídos por essas vibrações. É o que está falando, por exemplo, na questão 467. Vamos primeiro pela aquela 459, que é bem conhecida, né? Se os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e nossas ações. Então, Kardec sempre, os espíritos respondem, sim, na maioria das vezes eles vos dirigem, né? Então, como que a gente consegue se proteger desses espíritos que, por exemplo, estão ali em sintonia a essas energias do tabaco? E na questão 467 é interessante, ele diz assim: pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal, né? Então, esse espírito que está ali utilizando da energia do cigarro e do álcool que estão próximos, a gente pode se proteger deles? Porque se a gente começasse a compreender que nós somos o copo do espírito, né? Tem uma cena que é muito interessante que está no livro, agora me esqueci o livro, daqui a pouco eu lembro. Ele tem um desenho que a pessoa está bebendo e está fumando e o espírito está com um canudinho bem na cabeça dele, sorvendo a energia, do Richard Simonetti, né? De tanto assim. Então, a gente está junto ali fumando, então muitas vezes não está nem com vontade de fumar, mas o espírito fica ali, só mais um cigarrinho, por favor, só mais um. Aí você vai continuar a fumando. Então, estabelece uma sintonia tão grande que o desafio de parar de fumar demanda de uma energia e uma vontade muito grande. Então, nessa questão 467, os espíritos respondem, né? Quando ele pergunta, pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Eles respondem, sim, é claro que sim, porque elas não se ligam senão aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, esses espíritos só dizem assim, através do seu desejo é que você nos atrai, nós estamos aqui por causa de você. Eu estou fumando porque você está fumando, né? Mudou a rota dos desejos, mudou a rota do pensamento, nós mudamos a sintonia dos espíritos que estão conosco. De uma certa forma é simples, não é simples, gente? Mas a gente sabe e não faz, não é?
E quando a gente conversa com jovens, principalmente os jovens acham que nunca vai acontecer com eles, né? Não, comigo não vai acontecer. Só que tem uma hora que a gente se aprisiona tanto em relação a essas viciações que as consequências são tão danosas que depois eu crio essas algemas com muito desafio e sair dessas condições. Daí a gente sempre precisa buscar qual é a causa de tudo isso. O porquê que eu busco? Quais são os meus vazios? Porque muitas vezes uma dificuldade, um relacionamento, seja na família, com um amigo, ou no lugar que se estabelece socialmente, que me deixa isolado, eu vou buscar uma companhia, uma muleta psicológica, seja a droga, seja o cigarro, seja a sexolatria. Então, eu atraio essas companhias espirituais e a gente muitas vezes está buscando o porquê que esses espíritos nos acompanham, por exemplo, um processo obsessivos. São desafios que eu preciso compreender que sou eu que, através do arbítrio, que faço as minhas escolhas. São escolhas minhas, até mesmo essas companhias espirituais, né? Eu queria deixar aqui, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma experiência em relação a isso. Oi, Vera, querida. Bom estar com você. Vera, quer falar alguma coisinha, Vera? Você que está sempre com crianças e com jovens. Boa noite, Rose, boa noite a todos, boa noite, Guilherme. Estou meio rouquinha, que eu estou com faringite, tudo que tem meningite por causa do Isso. calor, da poeira, mas está tudo certo. E Então, não é pigarro de cigarro, né, Vera? Só não, faringite. não foi. Não. É rinite alérgica, pior ainda. Então, eu tenho um caso, ano passado, eu fui procurada lá no Centro André Luiz, onde eu trabalho com acolhimento. Um pai foi me procurar, dizendo que o menino de 17 anos estava usando cigarros, né? Esses cigarros aí, eletrônicos. Então, assim, o que eu soube dessa família? A mãe, eles eram separados, a mãe tem sérios problemas emocionais, bipolar, então eles não viviam juntos. O pai ausente. E o Gabriel, à vontade, sempre com a parte financeira em dia, com amigos, né, no ensino médio, e de uma classe elevada acima da dele, e aí ele começou a usar. E a história foi mais triste ainda quando o pai me disse: Olha, eu, quando jovem, usava maconha, mas eu usava de vez em quando. Então, meu filho está usando cigarro eletrônico. Eu acho que a maconha é talvez pior que o cigarro eletrônico. Então, assim, eu fiz isso quando era jovem, o meu filho pode fazer. Então, sem religião, né? Religiosidade, assim, eles realmente não tinha. Aconteceu alguma coisa aí? Vocês estão me ouvindo? Não. Estão vindo, Vera, pode continuar. Então tá bom. Então, assim, uma família desestruturada, o garoto, um menino muito bonito, e, assim, à vontade para comprar o cigarro eletrônico, dando a desculpa, talvez, minha mãe é doentinha, meu pai não liga para mim, eu quero acompanhar os meus amigos, que têm uma condição financeira, porque são caros, né? Que são caros ainda por cima. Então, esse pai não se deu ao trabalho de procurar saber o que tem dentro desse cigarro eletrônico. Então, foi indicado para ir ao centro, né? Levar o garoto lá, mas nada disso aconteceu, né? A família resolveu só ir lá, pedir uma ajuda e ofereci lá a evangelização, né? Que nós vamos até 21 anos, mas nada disso aconteceu. Aí depois eu soube que realmente o menino estava se envolvendo com mulheres mais velhas, e depois eu perdi o contato, infelizmente, eu perdi o contato. E então foi isso, famílias desestruturadas e o pai achando normal, porque ele usou uma época, mas ele falou que ele usou só um pouquinho. E o filho no cigarro, então, o filho moderno, né, no cigarro eletrônico. Obrigado, Vera. Depois eu vou chamar mais pessoas.
A gente vai vendo aquilo que a gente chama de família disfuncional, né, como a base da família é fundamental e exerce uma influência muito grande. A gente vê que, não estou falando que é o caso, mas me parece que muitas vezes até o jovem, para se mostrar, pai, eu estou aqui, você não está me vendo? Eu preciso ficar em evidência de alguma coisa, mesmo me maltratando o meu corpo físico, o meu corpo perispiritual, para que ele veja, né? Eu me lembro de um caso, eu vou fazer uma analogia de dois casos. No primeiro caso não tem nada a ver com cigarro, de como a gente poderia observar um pouquinho mais o comportamento dos nossos filhos. Porque o cigarro, ele é só a ponta final. Eu preciso entender qual que é a causa desses vazios, né? Então, não estou dizendo que todos os pais separados têm esse tipo de comportamento. Mas daí, o filho muitas vezes fica no meio do casal, né? Forma outras famílias e aquele filho do primeiro casamento quase que fica de lado. Muitos casos assim. Uns, por exemplo, no caso como a Vera trouxe, vêm para o cigarro, outros começam a se cortar, processo de tentativa de suicídio, outros vai para sexolatria ou até mesmo a prostituição. Então a gente vai vendo que as causas, quando pega um jovem extremamente fragilizado emocionalmente e ele encontra um ambiente familiar que não tem apoio, ele vai para essas muletas psicológicas. É preciso compreender que muitos espíritos que nessa encarnação utilizam o tabagismo ou de algum vício, ele já trazia uma experiência em reencarnações anteriores. Ele encontra um ambiente totalmente favorável e não dá conta. Emmanuel diz assim: nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do nascimento no corpo físico. Então, esses espíritos já trazem consigo um patrimônio moral e recomeça nessa encarnação para que os pais dê a ele um direcionamento. Se ele vem com uma tendência ao tabagismo, a influência, o meio que ele vive, pode dar uma estrutura para que ele modifique a tua experiência ou mantenha os mesmos vícios. Emmanuel continua assim. Então, ele fala assim: no entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Olha o que ele fala aqui: imprimirão uma nova chapa cerebral. Então a Vera fala que o pai é usuário de maconha. Então, o filho está vendo, porque os pais são os primeiros heróis dos filhos. Então a influência do meio é muito grande. Por exemplo, a questão do álcool. 95%, não sei se é 95% ou 80%, 85% da estatística diz que os jovens que iniciam o processo de bebida começam dentro de casa. É dentro de casa que está ali as primeiras experiências. E as consequências ao longo do tempo é bem grande, como a gente está vendo nas questões espirituais. Aí o desafio, um dia que começa o malefício no corpo, no organismo físico, que depois que a doença se estabelece no corpo físico, eu preciso tratar o corpo físico, que marca o perispírito. Então, a pessoa que fuma por 30 anos, ela para por um período, talvez ela possa não marcar, mas ficou marcado um perispírito que ele precisa, numa reencarnação seguinte, ainda sofrer consequências no órgão danificado. Por exemplo, vou usar o meu próprio exemplo. Eu nasci nessa encarnação com bronquite crônica. Eu não posso chegar perto de fumaça, não posso chegar perto de cigarro, nada com cheiro forte. Eu nunca fumei nessa vida. Eu não utilizei nada para nascer com o pulmão um pouco fragilizado. Então, numa encarnação anterior, eu já devo ter estabelecido alguma substância que ficou marcada no meu perispírito, e nessa encarnação, o meu pulmão veio com essa fragilidade. Então, eu preciso entender que o nosso comportamento é o que direciona o nosso futuro, né?
Aqui eu estou com a Rosana e com a Lila, que também são evangelizadoras. Queria falar para a Rosana se a Rosana queria fazer algum comentário, alguma experiência com algum jovem da evangelização, ou a Lila, podia abrir o microfone. Podia abrir da Rosana. A Rosana só está em espírito aí, não está aparecendo? Ouvindo, Rosana? Deixa eu ver se ela mandou mensagem aqui me avisando que eu não está conseguindo. Peraí. Ou a Lila, Também não está abrindo meu microfone. ela está falando que não está conseguindo abrir nem a câmera nem o microfone, Rosa. Não sei por quê. Nós estamos ouvindo a voz dela. Tá ouvindo? Sim, sim. Rosana Faria, né? Isso, eu Rosana, ouvi. só eu que não estou ouvindo. Agora apareceu aí, ó. De branco, ela tá vindo diretamente do nosso lar. Olha pra você ver, toda iluminada. Não está saindo som para mim. É que ela desligou o microfone. Está conectando o áudio. Tá conectando. Deu, Rosana? Agora deu. Está me ouvindo bem? Agora sim. Deixa eu só baixar aqui. Então, é muito bom o tema, um assunto. Oi, Vera, o pessoalzinho aqui. Está até a Maria Helena, de Cabo Verde, na África, aí. Que coisa boa. Esse tema é bastante interessante. Recentemente, nós estudamos online com jovens, constatamos o quê? A falta de informação. Não tem dados. Eles acham que o cigarro eletrônico faz menos mal do que o cigarro normal. Então, quando nós fizemos algumas pesquisas, eles ficaram assim, acharam muito interessante, ficaram surpresos. Só que nessa sala tinha quantos? 5 jovens. Então, o que a gente percebe? Essa falta, né, de responsabilidade, de conscientização dos pais a respeito da educação, a educação do espírito. Investe muito na educação escolar, né, mas não com a mesma intensidade para a educação moral dos espíritos. Percebemos também que poucos conhecem Jesus, gente, incrível. Não sabe a história de Jesus, não sabe quem é, não sabe o que é parábola. Então, o que a gente sente é essa necessidade de investir. Então, a própria casa espírita também, quando a gente adentra na casa espírita, a evangelização, a gente vê um número reduzido de crianças dentro do centro, né? Dentro das salas de mocidade. Tão importante. Hoje, por exemplo, nós divulgamos aqui esse trabalho, né, que seria feito, e houve interesse dos pais, e pensamos até fazer, né, Guilherme, uma roda de conversa com médicos também, para a gente divulgar mais, trazer mais dados a respeito desse assunto, que acho que é uma maneira de conscientizar. É isso. Obrigado, Rosana. Obrigada, viu, Guilherme, pela fala aí. O que nós percebemos é que quando muitos pais chegam à casa espírita trazendo seus filhos, como a Vera relatou, com a dificuldade já de relacionamento, daí a gente vai ver que essas muletas psicológicas levam essa questão, por exemplo, hoje desses cigarros eletrônicos, a gente vai ver que isso aí é só uma consequência, né? Analisando como a gente está convivendo em família, como nós estamos estabelecendo esses laços que têm trazido para a gente uma estrutura emocional para que a gente também dê para os nossos filhos essa base interessante que, como a Rosana colocou, a necessidade de falar um pouquinho de Jesus, independente da religião, independente. A base religiosa, para que eles tenham uma estrutura mínima emocional, naquilo que ele pode contar em momento de vazios existenciais, que nessa fase 15, 16, digamos de 15 a 20 anos, que são tantas dúvidas, tantas incertezas, uns indo para a faculdade, mas muitas vezes sem apoio dos pais, desafios trazendo consigo mesmo, né? Isso a gente não está trazendo aqui o alto índice de suicídio que nós temos entre jovens. Que, por exemplo, quando nós começamos com o filho, em primeiro momento, com cigarro eletrônico, excesso de bebidas, são degraus comportamentais a chegar muitas vezes a um ponto de suicídio. Quando ele utiliza o cigarro eletrônico, o pai não percebe e dá simplesmente, toma, filho, para a gente ficar de uma certa forma livre
das nossas responsabilidades, né? Que é mais fácil ele ficar distante, eu fico aqui com o meu compromisso, eu tenho muito trabalho, porque a gente está sempre com muitos compromissos, quase não tem tempo para ouvir o que os filhos trazem. Então, talvez ali do cigarro eletrônico ele passe por uma bebida um pouco mais forte. Uma bebida mais forte, o pai não percebe, mas aí ele vai para uma droga um pouco mais pesada, até chegar ao ponto do suicídio. É interessante que vai se desenhando alguns comportamentos frágeis para chegar no ponto de suicídio, e nem sempre a gente não percebe. E quando um pai chega-nos a conversar sobre a perda, entre aspas, de um filho pelo suicídio, ele não sabe aonde foi, talvez não percebeu os sinais, que são importantes. Então, muitas vezes, até mesmo excesso de religião, tem que tomar cuidado com o fanatismo. E a gente não percebe que o evangelho verdadeiro precisa ser também dentro do lar. Não adianta eu fazer fora. Eu preciso estabelecer uma relação assim, né? Então, sabendo que muitas vezes estamos recebendo espíritos na nossa família, que já tem uma tendência ao álcool, ao tabagismo, e o ambiente que ele encontra é fundamental para que ele muda o curso daquilo que ele necessita. Senão a gente vai ficar simplesmente sendo, dentro do problema da casa espírita, de uma relação muito frágil. Principalmente, por exemplo, o evangelho no lar. Eu tenho falado com as pessoas, quanto dura o evangelho no lar na casa de vocês? Né? Aí no Rio, dura quanto, Rose, mais ou menos? Quanto tempo? Normalmente 20 minutos, né? Eu trago essa reflexão porque, né, as pessoas, 20 minutos, 30 minutos. Eu falo, 20 minutos e 30 minutos é o momento que nós estamos fazendo a leitura do livro. O evangelho lá, ele começa quando o livro fecha. Daí a gente começa a estabelecer a relação. Senão nós não damos conta. Gente, estou com uma filha de 14 anos. Com 10 anos era papai. Com 12 já não queria mais falar comigo. Agora já está difícil. Você vai vendo que são fases comportamentais. E se a gente não perceber detalhes, eles vão cada vez ficando mais distante da gente. A Rosana colocou algo muito importante que eu preciso refletir. A escola não tem a obrigação de educar moralmente os nossos filhos. A escola dá educação intelectual. Ela ajuda no processo de educação moral. Mas educação moral é dentro de casa. E, segundo os educadores, como a Rosana, a Vera, a professora Lila na sala, uma das formas, né, a única forma de educar hoje é exemplo. Então, não adianta o pai falar, olha, filho, não usa isso, mas ele está usando na frente. É que é a questão do álcool. Olha, não bebo, mas eu estou bebendo. Então, é um desafio muito grande a gente perceber cada detalhe. Porque depois que a situação está muito difícil, tem solução? Claro que tem. Mas é muito mais complicado. E essas companhias espirituais, que muitas vezes os filhos eles só estão sofrendo as consequências das companhias espirituais que os pais atraem. Os pais atraem. Como que a gente está estabelecendo essa forma de processo educativo? Eu gosto de uma frase de Steve Jobs que ele diz assim: não eduque seus filhos para serem ricos, eduque seus filhos para serem felizes. Dessa forma, eles saberão o valor das coisas e não o preço. Porque quando a gente educa os nossos filhos para serem grandes, simplesmente na questão profissional e muito pouco na questão moral, eles vão sempre buscando coisas. E as fragilidades vão fazendo que eles busquem essas alternativas para talvez tapar uma ausência de um pai, uma ausência de uma mãe. E a gente não dá conta disso. Minha filha tem 14 anos. E ela, nas nossas conversas, eu já peguei algumas coisas que tem uma amiguinha que o pai comprou também, como a Vera colocou, com 14 anos, esse cigarro eletrônico. Mas, a gente muitas vezes tenta entender o motivo pela qual, né, saber que os danos físicos são tão grandes
principalmente os danos emocionais, que são extremamente desafiadores no futuro, né? A Lila está na sala? A Lila está, né, Rosana? Não sei se é a Lila ou o Samuel. Samuel também, se ele estiver na sala, eu queria um relato dele, que o Samuel também é professor, de nível superior. Se ele também, mesmo, por exemplo, em já nível superior, já adultos, quais são, talvez, as deficiências emocionais que esses alunos mais necessitam, ou as carências que muitas vezes, muitos alunos têm dificuldade de falar das suas dores para os pais e levam sempre os professores, né? Os professores são como aqueles protetores. Tô vendo, Lila? Guilherme, é Lila. Oi, O querido. Samuel, ele está em aula ainda, que hoje é um dia Tá. mais corrido. Mas, assim, um pouquinho da experiência universitária, eu posso colocar também, é que, por exemplo, tem duas questões importantes. Com a mudança da legislação, da idade escolar, os jovens estão chegando muito mais novos na universidade, né? Então, com 16, 17 anos. E a universidade, ela tem uma estrutura para mais velhos, porque há um tempo, né, quando surgiu a universidade na década de 60, 50, 60, os jovens chegavam mais velhos, com 18 para 19 anos. Então, para você ter e aí tem um problema nas repúblicas. A vida da universidade leva muitos a morar em repúblicas. E as repúblicas, algumas são muito grandes e elas são antigas e têm rituais que introduzem os jovens uma série de comportamentos de cigarro eletrônico é pouco, em termos assim, eles já estão num passo além, né? Em termos de entorpecentes. E, para você ter uma ideia, a Unicamp, a Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, passou a fazer reunião de pais para alertar os pais sobre o que na universidade, dentro do campus, proibiu-se bebida alcoólica. Mas, então, os jovens, nas repúblicas, o uso é muito grande de entorpecentes. Então, realmente, como o Samuel diz, ele fala isso que você falou assim, e que a Rosana fala, é um nível tão grande e a universidade ela não aborda esses assuntos, ela joga para baixo do tapete. Então, ela não trata mesmo, mesmo quando os assuntos surgem na congregação, que é o órgão máximo de discussão, eles tendem a silenciar-se. O número de suicídio tem sido grande, o número de estupro tem sido grande, e o uso de entorpecentes também de drogas é muito alto. E esses assuntos não são tratados nem pelo corpo docente, nem pelos pais, pela sociedade em geral, né? Então, é muito importante, como diz a Rosana, a gente abrir essa conversa à luz da espiritualidade, à luz da doutrina espírita, e abrir espaço de rodas de conversa mesmo, para que os jovens também Exatamente. tenham aonde conversar. Exatamente. Porque a gente vai vendo que os reflexos na vida adulta são muito grandes, né? Os vazios, os processos depressivos, o contato com álcool, com as drogas, com sexolatrias, que são fugas comportamentais de uma necessidade que começou talvez ali na infância, nessa fase de grandes descobertas. São os traumas deixados muitas vezes por relacionamentos disfuncionais na família, não estar aceito num grupo social que convive, e quando não tem fala, aí a gente precisa buscar essas questões, né? Como foi colocado aqui. Rose, tem alguém aí com você, do grupo de vocês, que querem colocar alguma coisa, com algumas experiências,
para a gente... Eu sei que aí no Rio não tem muito problema em relação a isso, né? Não sei se alguém quer relatar alguma coisa. Eu vou colocar aqui, eu trabalhei, né, 30 anos com jovens, trabalhava numa comunidade, trabalhei 20 anos em Cordovil e trabalhei quase 10 anos na Cidade de Deus, aonde eu vivi experiências que 20 anos em Cordovil eu não vivi, apesar de Cordovil ser uma comunidade bastante pobre, aonde também a violência era grande, mas na Cidade de Deus eu vivi momentos, foram quase 10 anos que eu vivi momentos que nunca vivi. Foi uma grande experiência, um grande aprendizado trabalhar na Cidade de Deus. E eu trabalhava eu sou professor de história, mas eu trabalhava com crianças, né? E trabalhava com idade de 8 a 15 anos. E a gente via isso, a criança, os pais dependentes químicos, os pais dependentes químicos, tanto o pai como a mãe dependentes químicos, né? Então, muitas vezes, o pai e a mãe chegavam à escola, nós mandávamos chamar para conversar sobre alguma coisa que acontecia, que a gente via com a criança, e chegava a mãe, muitas vezes, totalmente, como é que nós podemos dizer? Alcoolizado, drogado. E alcoolizada era o de menos. Drogada mesmo, sob efeito de drogas, cocaína, essas coisas assim, né? Crack, que é mais comum porque é mais barato. Então, a gente via esses pais, né, chegarem assim para conversar conosco, alguns também envolvidos com a violência. Uma vez eu perguntei para um aluno meu, assim, uma conversa formal, atividade da mãe dele, e ele disse: a minha mãe dá força para o movimento. Era o trabalho da mãe dele. A mãe dele dava força para o movimento, já tinha cumprido pena em presídio, essas coisas todas, né? E a gente via muito isso. A criança ali, o pai dependente químico, ex-presidiário, então envolvido naquela violência. A mãe também, né? E não só isso, a gente vê a criança também sendo direcionada para a prostituição, né? É outra coisa também que é muito difícil. Eu me lembro bem que eu tinha uma aluna de 10, 11 anos que ela chegava na escola de manhã cheia de sacos de biscoitos mais variados, né? E dividia com as coleguinhas. E uma vez eu perguntei para a coleguinha: a fulana todo dia chega aqui com esses sacos. Ela diz: tia, é porque antes de vir na escola, ela passa lá na barraca que tem um padrinho dela, né? Um padrinho dela que dá sempre as coisas para ela. Então, a prostituição também entre as crianças é comum. Então, a menina passava daquela... Lá o padrinho, né, dava uns pacotes de biscoito extra para ela. Então, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Com uma companheira, eu acho que foi, não sei se foi a Rosana, que falou sobre a questão da religiosidade, né? A família totalmente distanciada disso. Então, são quadros muito tristes, de crianças também que, devido a essa questão de estar envolvido nisso, desencarnam muito cedo, né? Muito cedo, por 14, 15, 16 anos. Você fica recebendo a notícia do desencarne, em situações muito difíceis. A criança vivencia também toda uma violência terrível. Os fatos relatados por ela deixam a gente, sabe, apavorado. E é muito difícil, é muito difícil. Você que trabalha com educador nessas regiões assim, você vê essa criança numa situação muito complicada, muito difícil, e você fica tentando imaginar como essa criança vai conseguir escapar dessa situação, se libertar dessa situação quando tem o pai dependente químico, a mãe dependente química. Normalmente são famílias de 6, 7 filhos ou mais, mães jovens com 6, 7 filhos, onde os mais velhos já estão envolvidos com tudo isso. Então, fica muito difícil esse tipo de situação, né? Então, e se tivessem, de repente, uma orientação religiosa, de alguém que pudesse
levar, né, uma palavra, uma orientação, um esclarecimento, mas não tem. São poucos os que conseguem. Então, é um quadro muito triste, muito triste. Por isso, muitas vezes, uma evangelização infantil, a própria escola recebe uma criança dela, são oportunidades que ela tem, por exemplo, de receber algum amparo emocional, até carinho, né? Quantas crianças que chegam na evangelização com muita dificuldade, você vê que ela tem um temperamento extremamente agressivo, muitas vezes. A gente tem dificuldade de se aproximar. E a gente fala, nossa, mas que a criança é arteira, que não para, que não tem educação, mas ela nunca recebeu isso dos pais, né? Ela não sabe o que é abraço. Então, é na escola ou é na evangelização que tem esse amparo, o mínimo que seja, de dar a elas uma condição de ouvir um pouco do evangelho, não é? Claro que também existem, ao contrário, espíritos que renascem para serem arreios dos próprios pais, né? Que já traz assim a sua bagagem. Então, há uma variação de programações reencarnatórias, principalmente nessa fase que nós sabemos de uma grande transição, que o grande pico da transição planetária é exatamente a questão da fragilidade emocional. Espíritos, como última oportunidade de reencarnar, têm renascido para exatamente no processo educativo de ser amparado e dar uma oportunidade de continuar. Muitos não dão conta. Como eu coloquei no início, quando se encontra no lar extremamente disfuncional, e como a Rose colocou, sem mínimo de estrutura para que ele possa dar continuidade ao seu processo educacional, tanto intelecto como moral, aí são espíritos que realmente falham. Agora, quando renasce alguns espíritos com patrimônio moral adquirido e reencarna, por exemplo, nessas comunidades sem nenhuma base fundamental para que eles possam progredir, mas mesmo assim eles progridem, porque tem relatos assim. Porque tem crianças que ele fala, meu Deus, como vai conseguir ter algum futuro numa ambientação tão difícil assim? E nós estamos falando de comunidades extremamente carentes de tudo, tanto na questão básica de sobrevivência, como alimentação, mas principalmente instrução também moral. Mas nós também temos pessoas com toda a estrutura financeira, mas também extremamente vazias. Sabe que a gente vai refletir? Que o maior índice de suicídio, ele está na classe chamada classe A, não estão na classe D. Então, tem pessoas que têm uma estrutura, como a Rosana colocou no início. Os pais dão as melhores escolas, as melhores instruções, pagam tudo, dão tudo, mas não dão o principal, que é exatamente a possibilidade dela sentir um pouco de afetividade. E essa afetividade é da família, essa base estrutural. E quando a gente está falando dos cigarros eletrônicos, ele é a porta, é a abertura para outras drogas. Enquanto essa causa dessa deficiência emocional não for suprida, a tendência é sempre caminhar para a questão do suicídio, né? Então, nós estamos recebendo espíritos extremamente fragilizados emocionalmente no seio das nossas famílias. E se a gente não tiver uma base para oferecer para eles uma nova oportunidade de reeducação espiritual, realmente a gente vai continuar falhando como educadores e como os pais, né? Hoje eu não sei até que hora que a gente vai. Até 19h40. Falta Nós tem 2 minutos. 2 minutinhos. Rose, representando o sexo masculino aqui, só tem eu, o Alberto, e tem um senhor que só que não tem o nome dele aqui. E tem o William lá embaixo, quem mais? Alguns pais não querem dar um testemunho, alguma experiência sobre isso. Alberto, quem está com a gente falando? Quer falar? O Menezes está aqui conosco, Fernando de Menezes, ele vai falar. Pode Tá. falar, Menezes. O problema também é a comunicação, né? Nós estamos na era da comunicação. Todas as casas têm antena parabólica, todo mundo tem celular, mas ninguém se comunica. Você vê que em casa os pais conhecem o nome de todos os jogadores de um time,
que ele torce. Ele se preocupa com o Jornal Nacional da Vida, mas o filho se aproxima para falar um assunto com ele e diz, calma, calma, agora eu estou vendo meu jogo, estou vendo meu jornal. O filho vai para a rua, desabafa aquilo que tinha que ser com o pai, com os amigos. Os amigos vão incentivar esse jovem a usar o que ele já está usando. Isso vai sendo uma soma totalmente entre a sociedade, tanto de classe A, como a sociedade de classe B ou C. Infelizmente, é isso. Concordo com o senhor, né? A gente quase não tem mais tempo para nada. É interessante que a tecnologia, eu seria uma idiotia da minha parte falar que a tecnologia é ruim, porque ela nos une. Ela tem nos colocado mais juntos quem está distante e tem se aproximado quem está perto, né? E quando a gente se afasta, principalmente no processo dentro de casa, a gente vai criando exatamente essas lacunas emocionais, né? Rosana, a Rosana também falou que tem a Silvana está na sala. Cadê a Silvana? Silvana, você quer falar um pouquinho? Temos na verdade, nosso tempo já acabou, mas só para você relatar, a Silvana que mandou o vídeo para a gente, não foi, Rosana? Só abrir o seu áudio. Abre seu microfone, Silvana. Silvana, é só tocar no microfonezinho para você abrir, para você tirar, poder falar. Ela não está conseguindo. Ah, conseguiu, pode falar. Pronto, Pronto. consegui, né? Consegui. Estão me ouvindo? Estamos sim. Estão me ouvindo? Estamos, pode falar. Ah, bom. Fui eu até que mandei quando a Rosana colocou no nosso grupo lá de estudos. Eu sigo esse médico aí, naturopata, né? E eu achei muito interessante que eu já tinha visto esse vídeo, aí me lembrei do tema, né? Então, assim, acho que o meu comentário é esse, né? É essa questão como o senhor colocou aí agora, o senhor Menezes, né? Falou da comunicação, da conversa, que é muito importante, a parte religiosa, porque o mundo está cheio de ilusões, né, gente? Essa questão, e eles sempre tentam revestir as coisas ruins, né? Se a gente for ver, o mal faz muito barulho, né? E eles sempre tentam revestir as coisas numa roupagem muito bonita para atrair as pessoas. Então, é muita ilusão sempre, né? Você vê essa questão do cigarro eletrônico que vocês falam, o que é um grande atrativo aí, né? Sabores, cheiros, né? Então, você ilude a cabeça das pessoas, parece que, né? Ah, sei lá, tem cheirinho de morango, parece coisa natural, como se fosse uma coisa natural, né? E não é, né? Então, realmente a gente, como pais, tudo precisa estar muito atento nisso, né? E a base, realmente, a base religiosa eu acho muito, muito importante aí, porque é o preenchimento desse vazio, né? Porque as portas de tudo que é ruim são muito fáceis, né? São muito largas, a passagem é muito rápida, né? Ao contrário né, do que é mais difícil, do que é moralmente mais correto. Então, realmente a base religiosa que dá essa visão, essa educação que a gente precisa para tentar se conduzir melhor. Né? Porque o mundo é muito sedutor aí fora com tudo que não presta. Né? E as pessoas, elas em nome é a liberdade, né? O cigarro, o álcool te dá liberdade, né? É uma ilusão, porque você se aprisiona depois, né? Você vira o cativo disso, né? E você só cai, né? Uma vez eu lembro que eu estava no aniversário aí, rapidamente, e tinha música ao vivo, e a gente levantou, falou, vamos dançar um pouquinho, né, cantar lá junto. Aí uma pessoa que estava comigo, conhecida, ela falou, não, deixa eu beber um pouquinho mais para eu tomar coragem. Aí eu falei, para quê, né? Ela, você não bebe, né? Eu raramente, né? Eu dou uma goladinha, no máximo lá no vinho, é muito pouco, né? Mas eu falei, não, eu não sinto essa necessidade de sair de mim para poder ficar alegre. Não sei, eu acho que eu tenho que ser alegre por ser, né? Não preciso mascarar, né? E as pessoas às vezes não realmente mascaram.
tentam esconder timidez, ou, enfim, nessas coisas, nesses vícios, né? E em vez de ser a liberdade que esperavam, né? Acabam se aprisionando e decaindo muito moralmente, né? Porque é aquela coisa, né? É um passinho muito muito curto, né? Porque é o que o Guilherme aí falou, né? Você nunca está sozinho, né? Você está sempre atraindo aqueles espíritos ainda inferiores que se comprazem, né? Que precisam dessas emanações, né? Então, por isso que é o dobro do esforço para tentar sair, né? Então é isso, eu acho que realmente a educação aí religiosa, que sem fanatismo, como você disse, né, Guilherme? Que também não adianta querer, não é aquela coisa de fé cega, de você querer impor, né? Vou rachar a cabeça do meu filho com isso, não é assim, acabou, né? Não, eu acho que é toda uma conversa, você precisa fazer sentido, precisa ter lógica também, né? Então, a maneira como se coloca, não adianta proibir, tentar impor, enfiar a goela abaixo, que também... Então, o diálogo é muito importante, né? Obrigado, É isso. Silvana. Nada. Rose, para a gente fechar, eu fecho assim, né? Essas buscas psicológicas por alguma coisa que preencha, aí seja uma falta de um propósito, a falta de um sentido. E essa falta de sentido, ela está aí, como a gente está conversando, eu acho que são bases fundamentais, a falta de um processo religioso, de uma família estruturada que dê apoio emocional, uma boa relação com o outro, mas principalmente uma boa relação consigo mesmo. Então, quando a gente conseguir trabalhar essa questão do relacionamento humano, que se a gente for pensar, todas as causas, as aflições, ela cai exatamente da dificuldade do relacionamento humano. Relacionamento com o outro, até mesmo o relacionamento com Deus e o relacionamento com a gente mesmo, né? Então, por mais que queiram destruir a base fundamental da família, né? A família ela é fundamental para uma estruturação emocional do espírito e que conduz com uma base fortalecida que o Cristo tem nos trazido através do seu evangelho. Então é isso. Obrigado, meu amigo, por esse estudo, por essa conversa, nessa troca. Foi muito rica. Com certeza a espiritualidade está aqui nos abraçando, apoiando esse trabalho, essa oportunidade, troca de informações de um tema tão importante e não só importante, mas crucial para o nosso processo evolutivo. Eu quero lembrar a todos que nós estamos realizando agora em junho esse painel espírita sobre a dependência química. Em setembro teremos um sobre o suicídio, né? Porque é aquele Todos pela Vida. Mas semana que vem, dia 24 de junho, eu estou deixando o convite para todos. O link o Guilherme sempre recebe, pode repassar para vocês que desejarem participar. O tema é as drogas e a ilusão da fácil libertação. Porque muitas vezes a pessoa usa a droga, né? A bebida, o fumo, ou qualquer outro tipo de medicamento também, que é o tipo de droga, e acredita que a hora que ela quiser, ela deixa. É igual aquele, né? Eu bebo e paro quando eu quiser, e a gente sabe que não é bem assim. Então, o André Luiz vai conversar conosco, o André Luiz, aí de São Paulo, vai conversar conosco sobre esse tema, as drogas e a ilusão da fácil libertação. Nossa Casa Espírita, como eu falei, é a Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, aqui em Petrópolis. Nós temos vários cursos online e cursos também presenciais. Se alguém desejar receber o nosso planejamento, é só falar com o Guilherme. Passo o telefone para o Guilherme passa para mim, e eu coloco na minha lista de contato e mando para vocês o planejamento, o horário dos cursos. Nós estudamos aqui as obras de Hermínio de Miranda, Ivone Pereira, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Amélia Rodrigues, né? Então, temos um manancial de estudos, Terezinha Oliveira também, vamos começar a estudar agora, sexta-feira, o Livro dos Médiuns, novamente, e as obras de Terezinha Oliveira. Então, quem quiser estudar, passa o telefone para o Guilherme, que ele passa para mim e eu envio, tá bom? Então, meus irmãos, eu quero agradecer muito a vocês a presença, a vibração, que foi maravilhosa, nos ajudando a
divulgar esse tema tão importante para todos nós. E vamos encerrando aqui. Eu vou convidar a companheira Rosana Faria. Rosana, você faria a nossa prece de agradecimento? Liga seu microfone, por favor, minha amiga. Faço sim, Rose. Então, vamos lá. Eu convido a todos a fecharem os olhos e agradecer ao nosso Pai pela oportunidade desse encontro. Esse tema tão importante para a nossa evolução, como disse nossa amiga Rose. E quando a gente fala de uma problemática que envolve crianças, jovens, até mesmo adulto, podemos até pensar, não tenho filho, não tenho neto, então por que me preocupar com isso? Mas, na verdade, nós somos todos irmãos. Nós sabemos também que o nosso planeta passa por uma transformação. E se nós queremos que essa transformação seja boa, nós precisamos melhorar a nós mesmos e a todos que estão ao entorno. Não que nós podemos transformar o outro. A gente sabe que não. A gente só tem capacidade, pela nossa vontade, de cuidar de nós mesmos. Mas a partir da nossa ação, do nosso exemplo, da nossa boa vontade, nós vamos envolvendo a todos. E é tão importante investirmos nessa educação dos espíritos. Como foi dito aqui, não é só os encarnados, mas os desencarnados também, porque formamos uma família só, uma família fraternal. Às vezes o irmão do lado, o espírito encarnado, é mais fácil de percebermos as suas necessidades, ou menos difícil. E o desencarnado nem sempre, mas nós sabemos que nós estamos envolvidos no mesmo ambiente. Então, que nós, que trabalhamos, desejamos o bem, nos esforçamos para sermos melhor, que nós também tenhamos esse cuidado, essa vontade, esse amor, que possamos a cada oportunidade abraçar a nossa educação e a educação de todos. Assim, Deus, agradecidos por esse bate-papo tão enriquecedor, que nós possamos sair dessa sala melhor do que quando entramos e que possamos, então, trabalhar na seara do Cristo. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu quero deixar um abraço para vocês da Casa de Francisco de Assis, convidá-los a estar conosco na próxima segunda-feira para continuarmos conversando sobre a questão da dependência química, e quero aqui agradecer mais uma vez ao meu amigo Guilherme por ter aceito o nosso convite, estar conosco aqui, nos ajudando a compreender melhor esse tema, e agradecer a todos vocês que participaram desse seu depoimento, deixaram a sua energia aqui para somar com as nossas. Leve o nosso abraço às suas casas espíritas, às suas famílias, e mais uma vez eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, abençoe seus lares, a trajetória de cada um, e a missão que cada um de nós tem aqui para realizar, tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Bom descanso. Boa noite. Obrigado por tudo. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, todo mundo. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.